quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 11. A gente vai ler dos versos 20 ao 26, numa sequência que a gente já vem acompanhando aí e já vem caminhando dessa forma já há algumas semanas dentro desse contexto do Evangelho de Marcos. Eu já estou começando a acreditar que não é ninguém que está mexendo, pode ser o nosso som. Deixa eu voltar para o outro microfone aqui. Oi, som. Marcos capítulo 11, do verso 20 ao 26. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Senhor Deus, nós estamos na presença do Senhor, e nessa noite de culto, ó Deus, tão abençoadora, nós já nos aproximamos da Tua presença santa, elevando o Teu nome por meio de cânticos, falamos com o Senhor por orações, confessamos os nossos pecados e cremos que pela graça e misericórdia do Senhor estamos perdoados. Clamamos ao Senhor e intercedemos uns pelos outros. E agora acabamos de ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que essa palavra é santa. A Bíblia diz que essa palavra é verdade. A Bíblia diz que essa palavra é vida. Nós cantamos isso na abertura desse culto. Ó Deus, que essa palavra, portanto, possa trazer, ó Deus, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida nessa noite. O nosso coração, por certo, ele há de se inquietar durante esses próximos minutos. É certo que o nosso coração trará à nossa mente preocupações externas, inquietações, distrações. É certo, ó Deus, que o inimigo das nossas almas, inclusive, não quer que ouçamos a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós. E porque o Senhor está aqui, nós queremos inclinar os nossos ouvidos atentamente para ouvir a palavra do Senhor. Deus, dispensa sobre a igreja do Senhor a Tua bênção. Edifica, ó Pai, a nossa vida com a palavra de vida do Senhor. Que possamos em Betânia essa noite aprendermos sobre a verdadeira espiritualidade e assim nos relacionarmos corretamente com o Senhor e tendo vida em Teu nome, para a glória do Teu santo nome mesmo que nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, o que esse texto a priori nos mostra é que uma das maiores tragédias da vida espiritual é justamente quando a religião ela se torna apenas de aparência, apenas exterioridade. Existem igrejas que muitas vezes são cheias de atividades, mas muitas vezes são vazias de vida, de comprometimento, de oração, de vida devocional. Muitas vezes existem muitos discursos religiosos, mas muito pouca fé. Como orou, muito bem orou nosso irmão presbítero Rogers. Às vezes na hora da dificuldade, do aperto, é que de fato nós precisamos confiar e muitas vezes uma fé superficial tende a naufragar diante dos desafios da vida. Existem igrejas que há uma liturgia bela, há canções maravilhosas, há uma musicalidade extremamente tocante, mas muitas vezes no contexto das relações existe pouco relacionamento, pouco perdão, pouca comunhão.
Foi exatamente isso, irmãos, que Jesus viu quando naquela semana ele estava confrontando os líderes religiosos no templo em Jerusalém. No dia anterior, e se você já vem acompanhando essa série vai ficar mais fácil, mas se você não estava acompanhando não tem problema. Esse texto aqui ele é uma sequência de eventos, de acontecimentos. Então no dia anterior a este que nós lemos aqui, Jesus havia amaldiçoado uma figueira, que de longe ele viu estava cheio de folhas. E quando Jesus chega perto daquela figueira e ele vai procurar frutos, ele não encontra. E então ele amaldiçoou aquela figueira, que ela tinha uma aparência de uma árvore frutífera, mas ela vivia apenas uma aparência enganadora. Aquilo foi apenas uma metáfora daquilo que ele faria na sequência em Jerusalém, no templo. Aparentemente um templo movimentado, aparentemente sacrifícios acontecendo, adorações ocorrendo, mas na prática apenas exterioridade. Porque não havia fruto naquela religião. É exatamente o que ele vai fazer ao visitar aquele templo, purificando e denunciando a corrupção que ali havia. Cambistas, mercadores. O nome de Deus estava sendo usado só como fachada, porque na verdade Deus estava distante daquele lugar. Agora, na manhã seguinte, quando ele passa novamente por aquele caminho que no dia anterior ele tinha olhado aquela figueira, não encontrado fruto nela, amaldiçoado ela, passando por ali, os discípulos veem algo que chama a atenção. Porque um dia depois a figueira está completamente seca. E Pedro fica admirado. E Pedro fala isso para Jesus. Mas chama a atenção que Jesus ele não se detém nesse fato extraordinário. Aquilo que foi um milagre, inclusive, o poder da palavra de Jesus, o juízo lançado sobre aquela figueira, que no dia anterior estava extremamente cheia de flores, cheia de folhas, viçosa, mas agora está extremamente seca. Jesus não se detém naquele milagre ali. Ele usa, na verdade, aquele momento, irmãos, para ensinar agora algo muito mais profundo aos seus discípulos. E aquilo que Jesus está ensinando nesse contexto aos seus discípulos, Jesus está ensinando também para você e para mim. Os discípulos do Senhor, nesse tempo, nesse contexto, nessa Betânia, porque é Betânia onde eles estão. Eles estavam saindo da cidade quando Jesus amaldiçoou essa figueira, ela estava em Betânia. Agora, meus irmãos, se a figueira representa essa religião estéril de Israel, a pergunta que nos confronta é a seguinte: qual então é o caminho da vida espiritual verdadeira? Se o que o povo de Israel estava fazendo era uma religião de aparência, mas estéril, era um lugar de adoração mais distante do Deus verdadeiro, qual então é o caminho da vida espiritual verdadeira? E aí Jesus vai nos mostrar, queridos, nesse texto, 3 coisas. O caminho da religião verdadeira, ou da verdadeira espiritualidade: fé em Deus, oração sincera e perdão verdadeiro. Fé em Deus, oração sincera e perdão verdadeiro. É por isso que essa passagem nos mostra que Betânia deve ser um lugar de espiritualidade verdadeira. Enquanto Jerusalém havia se afastado da verdadeira espiritualidade, em Betânia, Jesus apresenta a verdadeira espiritualidade. Nós temos aprendido que o contexto de Marcos 11 aqui está narrando a última semana de vida de Jesus. Lembra que no domingo ele entra naquela cidade em Jerusalém, sendo ovacionado, recebido com honrarias de um rei. Vestes são estendidas pelo caminho, pessoas abanam ramos ali, e uma multidão brada: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus então entra de maneira triunfal em Jerusalém no domingo. Ele observa a movimentação, ele observa o templo e ele vai para Betânia. Segunda-feira de manhã ele está saindo de Betânia, ele vê essa figueira aparentemente bela, e uma figueira cheia de folhas significava que ela também estava cheia de frutos, porque ela ficava seca grande parte do ano, sem folha, grande parte do ano. Mas quando vinham as folhas, na sequência vinham também os frutos. Jesus encontra essa figueira, diz o texto que ele teve fome, ele se aproxima, não acha fruto, ele amaldiçoa a figueira.
Ele entra em Jerusalém e faz a mesma coisa com o templo. Aparentemente está movimentado, está cheio de gente, tem culto, tem religião, tem adoração, mas quando ele chega, tem comércio, tem cambista, o coração está distante de Deus, não tem fruto ali, e ele purifica o templo. Ele vira a mesa, tomba a cadeira. João mostra que ele chega, o chicote literalmente no lombo de alguns ali, e ele volta para Betânia. Agora o texto que nós lemos é terça-feira de manhã. E na terça-feira agora ele volta para Jerusalém e saindo de Betânia, eles se deparam então com essa cena. A figueira que na segunda-feira foi amaldiçoada está agora totalmente seca. Essa sequência, irmãos, revela então o juízo de Cristo não sobre uma planta, mas sobre uma espiritualidade estéril, sobre uma religiosidade de aparência, mas que não tem vida na prática. E aí Marcos usa aqui uma estrutura literária que a gente chama de sanduíche. Se você puder observar na sua Bíblia, a gente já fez isso em outra ocasião, mas talvez alguns aqui não tenham acompanhado. Olha aí no capítulo 11, o verso 12 a 14, você tem esse episódio da figueira na segunda-feira, a figueira sendo amaldiçoada. Na sequência do verso 15 ao 19, Jesus entra em Jerusalém e está purificando o templo. Parece que não tem mais nada a ver. Mas agora, na sequência, volta de novo para o contexto da figueira. Capítulo 11, do verso 20 ao 21. Então você tem o episódio da figueira, o episódio do templo e a figueira novamente. Um sanduíche aqui. Porque o centro aqui não é a figueira. O centro aqui é o templo. É a adoração de aparência. Essa figueira, na verdade, ela apenas interpreta o templo. Então, assim como aquela árvore tinha folhas, mas não tinha fruto, o sistema religioso de Israel tinha uma aparência de espiritualidade, mas não tinha vida com Deus na realidade. Agora, irmãos, o texto que nós lemos aqui do verso 20 ao 26, Jesus mostra o contraste. Se lá no templo não estava havendo verdadeira espiritualidade, como que é a verdadeira espiritualidade então? A verdadeira vida espiritual? Bom, a ideia central dessa passagem é a seguinte: a vida espiritual que agrada a Deus é marcada por fé genuína, por oração confiante e por perdão sincero. Jesus está desclassificando uma religiosidade que havia se arrastado por todo o Antigo Testamento. Ele está dizendo isso não tem fruto, porque tem aparência, mas não tem vida. Basta vocês lembrarem, por exemplo, do contexto da mulher adúltera. Está todo mundo ali literalmente com uma pedra na mão para poder punir aquela mulher. O perdão para eles não é interessante, o amor para eles não existia. A lei para eles havia se tornado punição. Havia uma forma então de se relacionar com Deus por meio de causa e efeito, que se tornou legalismo, moralismo, naquele contexto. E Jesus condena aquilo. Tanto que ele perdoa aquela mulher. Então ele mostra se aquela religião estava falida, a religião do templo, a religião dos sacrifícios, a religião que havia se tornado comércio e se distanciado de Deus, ele apresenta agora qual que é a verdadeira espiritualidade que agrada a Deus. E ele elenca isso de maneira muito simples, esses três pilares: fé, oração e perdão. Por isso, meus irmãos, Jesus nos ensina aqui nessa passagem sobre essas três características que, diferentemente do templo em Jerusalém, transformam Betânia em um lugar de espiritualidade verdadeira. E se nós somos Betânia do Senhor no século 21, isso é para nós também. Qual que é a verdadeira espiritualidade que agrada o Senhor Deus nos nossos dias? Ele vai falar da fé, da oração e também do perdão. Então vamos observar isso aqui um pouco mais de perto. Dos versos 20 a 22, então, ele vai nos mostrar que Betânia é lugar de fé em Deus. Olha de novo para a sua Bíblia. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Percebe, irmãos, que quando os discípulos passaram novamente pelo caminho, eles observam, eles se lembram do que havia acontecido no dia anterior. Jesus tinha amaldiçoado, dizendo para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti.
Eles não entenderam muito bem aquilo. Eles não haviam compreendido o propósito. Mas no dia seguinte eles passam, veem aquela figueira seca e eles se lembram. E aí Pedro exclama: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. E aí, irmãos, chama muita atenção o que Jesus diz no verso 22. Tende fé em Deus. Parece que não tem nada a ver, né? Eles estão falando assim: mestre, o Senhor amaldiçoou a figueira, lançou juízo sobre ela está sequinha. E aí Jesus podia falar assim: você está vendo? Não brinca comigo não, que eu seco vocês também. Ou Jesus podia falar: está vendo tanto que eu sou poderoso? Mas o que Jesus fala, irmãos? Tenham fé em Deus. O que isso tem a ver? Jesus está tirando a atenção aqui do acontecimento extraordinário, de uma espécie aqui de milagre, e ele chama a atenção para a fé. Porque a lição aqui, irmãos, é única, é objetiva e é muito clara. A vida espiritual não se sustenta só por aparência religiosa. A nossa vida espiritual se sustenta por confiança em Deus, por fé em Deus. Coisa essa que Israel havia perdido, coisa essa que há tempos o templo não via mais, coisa essa que o judaísmo já havia se esquecido. É por isso que a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. É um comparativo real e vivo, metaforicamente falando, da religião de Israel, que tinha rituais, mas não tinha fé. Tinha liturgia, mas não tinha confiança. E o ponto aqui, irmãos, então é o seguinte: o oposto da religião estéril não é mais atividade religiosa. Ah não, então a igreja está estéril, está sem fruto, está sem vida, vamos fazer mais uma programação, vamos fazer mais um evento, vamos fazer mais um culto, vamos fazer mais um movimento. Não é isso que Jesus está ensinando, irmãos. Ativismo não gera fé. Ele deixa claro que o oposto da religião estéril não é mais atividade religiosa, é fé genuína, verdadeira, cotidiana. No trabalho, na família, nos estudos, diante da doença, diante do luto, diante dos desafios, diante das propostas, diante das seduções. O problema, irmãos, da vida espiritual muitas vezes não é a falta de informação bíblica, não é a falta de acesso à palavra de Deus. Muitas vezes o problema da nossa vida espiritual é a falta de confiança nesse Deus. Isso é central. A palavra é muito clara lá em Hebreus ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. De maneira que a fé é o primeiro dom que alguém recebe quando passa a servir o Senhor. Porque ninguém pode recebê-lo como Senhor, como Salvador, se não crer nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É o cerne do Evangelho. Então, irmãos, nós podemos conhecer doutrina, nós podemos ser bons de Bíblia, nós podemos participar de cultos, nós podemos nos envolver nas programações da igreja e fazer programações pela igreja, mas ainda assim viver sem dependência real do Senhor. Porque o templo e as pessoas do templo faziam um monte de coisa, mas ainda assim estavam vivendo sem fé em Deus. A fé deles havia secado como aquela figueira. Então é por isso que quando Pedro chama a atenção para o que aconteceu com a figueira, Jesus fala para ele: tenha fé, para que vocês também não fiquem como a figueira, secos e estéreis. É a mesma coisa que ele diz sobre a videira lá em João 15. Ele é a videira verdadeira e nós somos todo ramo que estiver ligado nele vai produzir o quê? E aquele que não produzir fruto? Corta e lança fora, no fogo.
A ideia de estar ligado, irmãos, é justamente essa ideia de dependência, que em última instância é confiança e fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pergunte para você: em quem realmente eu estou confiando nesse tempo? Porque muitas vezes nós confiamos nos recursos financeiros, muitas vezes nós confiamos nas nossas estratégias, muitas vezes nós confiamos na nossa inteligência, muitas vezes nós confiamos em outras pessoas, muitas vezes nós confiamos no plano B, às vezes nós confiamos no plano de saúde. Em quem nós estamos confiando? É nas nossas capacidades? É na nossa estrutura religiosa? Ou no Deus vivo? É um exame, é um espelho que está diante de nós. Isso aqui não é para nos abater, isso aqui não é para nos desanimar, isso aqui é para avaliar a nossa situação espiritual. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade frutífera. O Senhor olha para a nossa vida e Ele encontra esse fruto, Ele encontra fé. Uma igreja saudável, irmãos, é um lugar onde as pessoas aprendem a confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Que a nossa Betânia, irmãos, seja conhecido como um lugar de fé. Que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade verdadeira, porque o Senhor encontra nesse lugar pessoas que creem nele, confiam nele, dependem dele e esperam nele. Lembra quando Pedro vê de longe Jesus andando sobre as águas? Primeiro momento eles acham que é um fantasma. Pensa, um monte de homem barbado tendo medo de fantasma. Ainda bem que é só naquela época, hoje em dia ninguém tem medo disso mais, né? Né, irmãos? Aí eles gritam apavorados, aí Jesus fala: sou eu, fiquem tranquilos. E aí Pedro: Senhor, se é o Senhor, então faça com que eu vá te encontrar contigo. E aí Jesus chama e Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Mas de repente ele começa a naufragar. Por quê? Faltou fé. Faltou fé. Que a nossa Betânia seja uma igreja de espiritualidade verdadeira, por haver nesse lugar pessoas que têm fé verdadeira no Deus verdadeiro. A segunda característica, portanto, que Jesus nos apresenta de uma espiritualidade verdadeira, está no verso 23 e 24, quando ele nos mostra aqui que Betânia é lugar de oração confiante. E perceba que é uma conexão. Se há fé, vai haver oração, e se há fé verdadeira, vai haver oração confiante. Olha como que Jesus continua. Ele diz no verso anterior: tenha fé em Deus, porque em verdade eu afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Bom, é preciso que a gente faça alguns ajustes aqui, ou pelo menos faça algumas explicações. Acho que ajuste não é a palavra, mas que haja uma compreensão dessa fala de Jesus aqui. Lembra que eles estão de Betânia para Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de distância. Provavelmente eles têm diante dos olhos deles o Monte Sião. Eles têm diante deles ali Jerusalém, eles têm diante deles ali o Monte do Templo. Então a gente não sabe de que monte ele está falando, mas a ideia provavelmente é de algo que está visivelmente diante deles. E aí Jesus fala: olha, se vocês tiverem fé e falar para esse monte sair daqui e lançar no mar, ele vai fazer. Irmãos, primeiro, essa linguagem é uma hipérbole judaica. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem que denota exagero. Por que Jesus usa desse recurso gramatical aqui? É para falar de algo aparentemente impossível. Impossível. Quem é que vai falar para um morro, para uma montanha, sai daqui, pula no mar e de repente desprende da terra e vai cair lá dentro? Impossível isso acontecer. Então Jesus ele não está ensinando aqui uma magia espiritual,
muito menos o poder da mente, nem pensamento positivo. Não é isso, irmãos. Ele está ensinando sobre oração marcada por fé verdadeira. Então a verdadeira fé fala com Deus, e a verdadeira fé leva as montanhas ao Senhor. Como nós cantamos, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. E obviamente que nesse sentido hiperbólico que ele usa aqui, a ideia de sair essa montanha e lançar-se no mar, algo que aparentemente é impossível, muitas vezes nós temos diante dos nossos olhos montanhas que aparentemente são impossíveis de se transpor. Pode ser uma crise conjugal, agora não tem mais jeito, agora vai acabar, não adianta, não tem mais jeito. Pode ser uma crise financeira, uma falência. E quantas pessoas às vezes vão atentar com a própria vida porque acham que não tem mais solução. Às vezes pode ser algo que diante dos nossos olhos é extremamente impossível de se resolver. Talvez um problema de saúde, não tem mais cura, está desenganado pelos médicos, não tem mais jeito. Podem ser desafios inclusive ministeriais, problemas às vezes congregacionais, lutas espirituais, tentações, seduções. Mas o ponto que Jesus ensina aqui, irmãos, é que a fé não nega a existência dos montes. Pelo contrário, ela reconhece os montes, mas ela leva os montes a Deus em oração. É isso que Jesus está ensinando. Aquilo que para o homem aparentemente é impossível, quando levado à presença do Senhor, Ele que é o Deus do impossível, tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, uma das evidências mais claras da fé verdadeira é a oração. É a oração. Porque na oração nós estamos demonstrando ao Senhor a nossa dependência, mas também estamos demonstrando a nossa confiança. Porque onde há fé, irmãos, existe dependência. E onde existe dependência, existe oração. Daí aqui tem um alerta importante para nós, irmãos. Queria que você prestasse atenção nisso. Porque quando a oração desaparece da vida cristã, alguma coisa de errado está acontecendo com a nossa fé. Se a sua vida de oração murchou, se a sua vida de oração diminuiu, se ao longo dos anos a sua vida de oração não aumentou, mas ela regrediu, existe alguma coisa errada com a sua fé. Então não é especificamente olhar para a oração, por que eu não estou orando especificamente, ou eu preciso orar mais, mas a base da oração é a nossa fé, porque onde há fé, a vida de oração se sustenta, porque onde há fé, existe dependência, e onde há dependência, existe oração. Às vezes nós nos tornamos autossuficientes demais, e foi isso que aconteceu com a igreja na Europa, e é isso que tem acontecido com a igreja nos Estados Unidos. Se você tem um povo próspero, rico, com alimento, saudável, que tem tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, eles vão depender de Deus para quê? Para quê? E o ponto aqui, irmãos, é que nós precisamos recuperar a centralidade da oração nas nossas vidas. Ah, pastor, então está na hora de voltar à reunião de oração aqui sexta-feira. Parece então que a gente não entendeu. Nós não estamos falando de ativismo religioso, nós estamos falando de frutos da nossa espiritualidade. E quando nós falamos aqui sobre fortalecer a nossa vida de oração, recuperar a centralidade da oração, não é especificamente abrir aqui no dia da semana um tempo para oração, porque os irmãos bem sabem que muitas vezes as reuniões de orações das igrejas são as reuniões menos frequentadas. Não adianta abrir mais uma reunião de oração, mais uma reunião da igreja, porque o problema não é mais uma programação, o problema é o que nos move em direção a uma vida de oração ou não. Então, quando eu falo de recuperar a centralidade da oração, irmãos, eu falo de recuperar isso cotidianamente nas nossas vidas. Inclusive, estabelecendo em nós o hábito de dormir mais cedo, para acordar mais cedo com o propósito de orar antes de fazer qualquer outra coisa no nosso dia. Porque
Porque a gente perdeu esse hábito. A gente já acorda atrasado, na correria, no estresse, já pega o carro, já sai doido, quer passar em cima de 4, 5. Eu sei que aqui não acontece isso, mas tem muita gente que faz isso aí por aí, Goiânia fora. Não ora, não prepara, chega no serviço, parece que nada está dando certo, e briga, e bate boca, e estressa, chega em casa, e aí vai o problema familiar. Mas começou o dia longe da presença de Deus. Precisamos recuperar, irmãos, o tempo de oração nas famílias. Eu não vou parar de bater nessa tecla enquanto eu estiver aqui, irmãos. Nós precisamos voltar a estabelecer o lugar do culto doméstico nos nossos lares. E tem muita gente aqui fazendo falta nos nossos cultos domésticos, inclusive no sentido de prestação de conta mesmo para os membros da igreja, inclusive lideranças. Eu sei, existem semanas que às vezes não dá certo, às vezes passou, às vezes estava um caos, às vezes tentou se programar no dia seguinte, não deu. Mas uma coisa é um acidente de percurso, outra coisa é um hábito de não ter a centralidade do culto doméstico em casa. É lá, irmãos, que a fé floresce, é lá que ela é plantada, não é aqui. A nossa vida espiritual é de lá para cá, não é daqui para lá. Por que às vezes a palavra parece demorada? Por que às vezes o culto parece enfadonho? Por que às vezes a gente está desmotivado em ir à igreja? Porque está faltando vida com Deus, é lá. Vida de oração é lá. Então, por favor, converse com a sua família, converse com o seu marido, passa para ele essa responsabilidade. Fala, querido, você é o sacerdote do lar, mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui com você. Vamos fazer junto, vamos trazer os meninos para perto, mas se tiver alguém estudando, se não tiver alguém em casa, não deixa de fazer. Todo dia tal, a hora tal, nessa semana, esse é o horário do nosso culto, e não vamos abrir mão disso. Talvez 2 famílias fazerem juntos, talvez uma família de uma região se juntar, 3, 4 famílias e fazerem juntos para se fortalecerem. Mas é preciso, irmãos, restaurar o hábito do culto doméstico, e olha que uma vez por semana é só o começo. Os nossos lares deveriam ter culto doméstico todos os dias. Porque o culto não é algo que a gente faz na nossa agenda, é algo que a gente vive. Isso vale também para o nosso culto individual, a nossa devocional diária. Ler, orar, meditar, refletir, compartilhar. Os irmãos têm recebido aí os dropzinhos todos os dias, que são tanto um memorex das pregações do domingo, para a gente ir lembrando, guardar no coração e não esquecer, quanto também para trazer aquilo para mais profundo, meditar mais, guardar mais no coração, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é ir lá, ler, pensar, orar sobre aquilo, e ainda compartilhar. A gente compartilha tanta coisa, né? Manda tanto meme, manda tanto vídeo, e às vezes nós de mandar um devocional, postar nos nossos status, colocar nas nossas redes, curtir um do outro para gerar engajamento, parece que a gente está assim desconectado desse negócio. Nós precisamos, irmãos, recuperar essa centralidade da oração, que traz para o culto, que traz para a vida devocional, que traz para a intimidade com Deus, chegar no culto e ter um propósito de orar antes do culto começar, terminar o culto e ter a música ali, o pessoal está saindo, ter 1, 2 minutos de oração, entrar no carro para viajar e orar, sentar na mesa para comer e orar, chegar no final do dia e orar e agradecer, mas em espírito o tempo todo também está falando com o Senhor. Porque uma igreja forte, meus irmãos, não é aquela que tem apenas programação intensa, é aquela que tem intensa vida de oração. Essa é uma igreja forte. Reverendo Roster, presidente da PECOM, ele cita sempre uma frase nas suas falas: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. E às vezes está faltando poder na nossa vida espiritual, justamente porque tem faltado oração. Mas, irmãos, que a nossa Betânia seja conhecida como casa de oração. Que a nossa igreja, que somos nós, onde nós moramos, trabalhamos ou temos os nossos lazeres, seja conhecido pela nossa intensa vida de oração. Terceira característica dessa espiritualidade verdadeira, então, Jesus nos apresenta nos versos 25 e 26. Ele vai nos mostrar aqui que Betânia é lugar de perdão verdadeiro. Ele diz assim: e quando estiverdes orando,
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mais uma vez, parece que Jesus não está falando coisa com coisa. Primeiro Pedro mostra a figueira, ele vem falando de fé. Agora ele está falando de fé e de oração, e de repente ele direciona a conversa para o perdão. Mas aqui, irmãos, de maneira surpreendente, Jesus conclui o seu ensino falando sobre o perdão, e não é por acaso. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, e nós já vamos caminhar para o encerramento. Jesus está nos mostrando aqui, irmãos, algo muito importante. Aliás, ele está nos mostrando algo central na nossa espiritualidade. Ele está dizendo aqui que não existe espiritualidade verdadeira sem reconciliação. Sem reconciliação. Então nós não podemos levantar mãos em oração enquanto nós seguramos ressentimento no nosso coração. A boca que ora a Deus não pode estar presa a um coração que se recusa a perdoar, um coração amargurado, um coração ressentido. Não pode. Sabe por quê, irmãos? Porque o perdão é exatamente aquilo que revela que nós entendemos o Evangelho. Porque o Evangelho na nossa vida começa a fazer sentido quando nós entendemos que Deus nos perdoou. Começa por aí. Nós só podemos nos aproximar novamente de Deus, nós só recebemos a libertação do cativeiro do inferno, nós só temos a certeza que estamos indo para a glória eterna com Cristo, porque primeiramente Ele nos perdoou. Nós somos perdoados por Deus, irmãos. Por isso nós também devemos perdoar uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa. Muitas orações são bloqueadas no sentido de que não tem eficácia. Não é por falta de fé. Às vezes tem a fé. Às vezes é por falta de perdão. Como eu disse, corações amargurados não conseguem desfrutar plenamente de uma comunhão com Deus. Um coração ressentido é um coração que está tomando veneno todo dia, esperando que o outro morra no seu lugar. Um coração que não perdoa é aquele que está arrastando numa algema o indivíduo, a pessoa que lhe causou mal, que lhe fez alguma coisa, e tem gente fazendo isso há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Onde vai? Aquela sombra o acompanha, aquele peso é arrastado. Perdão, irmão, sobretudo, é nos libertarmos, é libertar o outro dessa dívida, é seguir leve, é dar para o outro aquilo que o Senhor nos deu. Talvez hoje o Espírito Santo esteja trazendo na sua mente alguém que precisa ser perdoado. Toma essa decisão agora. Não existe espiritualidade verdadeira onde o perdão não seja centro. Talvez é seus pais, lá atrás. Talvez alguém te fez algum mal lá atrás. Talvez algum abuso que você sofreu. Talvez algum trauma. Talvez alguma humilhação. Talvez algum evento que só de estar falando isso aqui, agora o seu coração começa a fervilhar e agitar dentro de você. Toma a decisão. Se essa pessoa, essa situação está vindo na sua mente, toma essa decisão agora. Libera esse perdão para o seu bem, para a glória de Deus, para o seu crescimento espiritual. Larga isso para trás e segue para o alvo. Perdoar não significa negar a dor. Nossa, mas o que ele fez foi muito grave, o que ela falou não tem desculpa. Eu não estou dizendo que não doeu e que não dói. Pelo contrário, perdão dói e dói muito. A dor que o nosso Salvador recebeu naquela cruz para nos perdoar é inconcebível. Mas ainda assim, Ele nos perdoou. Perdoar, irmão, significa libertar o coração dessa prisão do ressentimento, dessa prisão da amargura. Isso mata a alma, isso mata a vida, isso mata os relacionamentos, isso mata a vida com Deus, isso mata a sua espiritualidade.
Talvez você não consiga perceber por que eu vou, parece que eu estou bem, de repente eu volto. Parece que eu estou começando a subir, de repente eu caio. Por que eu não decolo na minha vida espiritual? Pode ser porque talvez você precisa aprender a perdoar. Parar de guardar ressentimento, tirar a amargura do coração, literalmente dizer: Senhor, dói, doeu, machucou, humilhou, mas hoje, em nome de Jesus, por aquilo que Ele fez e faz em mim, eu decido, perdoo. Está perdoado, está liberta essa pessoa, está largado isso no mar do esquecimento. Eu não posso fazer mais nada em relação àquilo que essa pessoa fez comigo, e no sentido de consertar o que já aconteceu, mas eu posso fazer agora uma coisa totalmente diferente a partir daqui. Eu não posso ter nenhuma interferência com aquilo que ela fez, porque ela fez, mas eu tenho total autonomia para dizer: aquilo que ela fez não vai continuar me afetando daqui para frente. Está perdoado em nome de Jesus. Porque uma igreja saudável, irmãos, é uma comunidade de pessoas reconciliadas. Uma comunidade de pessoas reconciliadoras. Uma comunidade de pessoas perdoadas. Uma comunidade de pessoas perdoadoras. Que a nossa Betânia, irmãos, seja conhecida como lugar de perdão. Que a nossa igreja seja uma igreja conhecida pela fé, pela oração e pelo perdão. Que a nossa igreja viva uma adoração genuína, uma espiritualidade verdadeira. Porque esse texto, irmãos, ele nos aponta para algo ainda maior. Porque se nós formos honestos, meu irmão e minha irmã, nós vamos perceber que muitas vezes aquela figueira somos nós. Aquela figueira que era um tipo do templo de Israel, de Jerusalém, era um tipo daquela religião vazia e estéril. Muitas vezes aquela figueira somos nós. Muitas vezes temos folhas, muitas vezes temos aparência, muitas vezes temos exterioridade, mas nem sempre há em nós o fruto da fé, da oração ou do perdão. Muitas vezes falta fé, tantas vezes falta oração, confiança, dependência. Tantas vezes o nosso coração se fecha para o perdão. Mas, queridos, a boa notícia do Evangelho é que o nosso Salvador Jesus veio exatamente para transformar árvores estéreis em árvores frutíferas. Figueiras cheias de folhas em figueiras cheias de fruto. E se por um lado Betânia significa casa do figo, se somos Betânia, irmãos, não pode haver outra coisa em nós senão fruto da nossa fé, fruto da nossa espiritualidade, vida de oração, vida de perdão. Porque naquela cruz o nosso Salvador carregou os nossos pecados. Lá naquela cruz, irmãos, Ele pagou pela nossa incredulidade, Ele pagou pela dureza do nosso coração, Ele pagou pela nossa religiosidade vazia. E pela graça dEle, somente pela graça dEle, Ele nos dá hoje um novo coração. E o que tem nesse novo coração? Um coração, irmãos, que é capaz de confiar, ter fé. Um coração capaz de buscar a Deus em oração. Um coração capaz de perdoar como nós fomos perdoados. Hoje nós precisamos orar e pedir: Senhor, dá-nos esse novo coração. Dá esse coração que confia, dá esse coração que busca, dá esse coração que perdoa. Então, irmãos, que tipo de Betânia nós queremos ser? Uma casa cheia de figos, cheia de frutos, ou nós queremos ser cheia de folhas, cheia de aparência? O Senhor nos chama para frutificar nesse tempo, para sermos uma igreja viva, para sermos uma igreja cheia de frutos, para ser um lugar de fé verdadeira, um lugar de oração constante, um lugar de perdão sincero. E eu quero falar com você também que não é membro dessa igreja, mas está aqui hoje. Talvez você tenha frequentado aqui já há algum tempo, talvez você tenha visitado aqui algumas vezes, mas você está aqui hoje, ainda que você não seja Betânia. Eu quero te dizer que talvez a sua experiência com religião
tenha sido decepcionante em algum momento da sua vida. Talvez você perdeu o encorajamento, talvez perdeu até a fé por alguma experiência que você teve no passado, alguma experiência religiosa. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus nunca veio estabelecer uma religião. Nunca. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos trazer de volta para o Pai. E ali naquela cruz, Ele abriu esse caminho de volta para o Pai. E eu quero te dizer que hoje, você pode começar uma nova vida com Deus a partir da sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Ou talvez você possa recomeçar hoje. E talvez ainda você queira fazer algum cálculo, você queira talvez medir algum custo, mas deixa eu te dizer, não há nada que possa se comparar a uma vida de liberdade na caminhada com Jesus Cristo. Acerta a sua vida com Deus hoje. Abra o seu coração para Jesus hoje. Peça, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, coloca de novo no meu coração o desejo de falar com o Senhor, de depender do Senhor, de confiar no Senhor. Senhor, coloca no meu coração o anseio de perdoar. Porque hoje, Senhor, eu quero receber também o perdão do Senhor pelos meus pecados. Restaura a minha vida, Senhor. Irmãos, quando Jesus passou por aquele caminho, a figueira seca mostrou o que acontece com uma religião sem vida. Mas por outro lado, o ensino de Jesus, ele nos mostrou que existe outro caminho, o caminho da vida espiritual verdadeira. E o caminho de uma espiritualidade verdadeira é Jesus. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje, se você está ouvindo Jesus falar com você, não endureça o seu coração. Que a sua vida seja Betânia, um lugar de fé, de oração e de perdão.